Olá, eu sou Celso Cunha, consultor financeiro, administrador de empresas, empresário, especialista em finanças, e esse canal aqui é o Saúde Financeira. Tenho recebido muita demanda, perguntas sobre investimentos. E eu sou operador de pregão, bolsa de valores, mercado de capitais, desde os 18 anos de idade. O meu primeiro diploma como operador de mercado de capitais foi de 1985. Então, coisa interessante, né? Está fazendo 35 anos esse diploma. Comecei garoto lá na Bolsa de Valores, naquela loucura, naquela correria. Então, uma das minhas especialidades é isso. Vamos falar sobre investimentos hoje. Então, eu preenchi um quadro só para me orientar, para falar melhor para vocês sobre isso, né? E quando as pessoas perguntam sobre investimento, o que a gente precisa definir primeiramente? O perfil do investidor, né? Ele pode ser conservador, é o cara que só quer segurar ali na renda fixa mesmo, não quer correr risco nenhum. Ele pode ser moderado, ele aceita um risco pequeno, né? Mas a gente tem que focar mais na renda fixa. E o arrojado, que é o cara que já tem um patrimônio, que aceita correr certo risco, né? E tem estômago para aguentar isso também, e tem que ter. Então, quando se fala de investimento, você tem que analisar um tripé, tá? Que é rentabilidade, segurança e liquidez. Vamos falar de cada uma dessas três. Rentabilidade é quanto o teu investimento vai render, né? Dentro do período que você pode definir. 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 10 anos. Ou pode ser uma poupança até para aposentadoria, um fundo de previdência, que seja, né? A gente precisa saber do período. Então, quanto rende, quanto vai render, e isso vai ficar definido como renda fixa ou renda variável, dependendo do perfil do investidor. A segurança é onde você vai alocar esses recursos, né? Se você vai alocar numa rede bancária, essa rede bancária é garantida até R$50 mil ou até R$200 mil pelo Banco Central, né? Caso ocorra algum problema com esse banco, eles garantem, né? Ou então você vai para o mercado de risco, né? Qual é a segurança? A segurança é que você vai ter um papel em suas mãos, né? Eu lembro que quando eu comecei como auxiliar de operador de pregão, com 18 anos de idade, numa corretora de banco, na Bolsa de Valores, eu tinha algum dinheiro guardado do estágio que eu tinha feito na Caixa Econômica Federal. E eu cheguei para o meu chefe, que era gerente de bolsa, que eu achava que ele sabia tudo de bolsa, né? O cara experiente e tal, estava sempre dando dicas. Falei, olha, eu tenho algum dinheiro guardado e estou ouvindo você falar para comprar uma certa ação. Na época era uma empresa chamada Cobrasfer. E falei, tem risco? Como é que tá? Ele falou, não, risco sempre tem, mas essa ação vai subir muito. E eu lembro que na moeda da época lá, né, 1984, ela custava 60 centavos. Então eu falei, olha, eu vou pegar metade do dinheiro que eu tenho, então eu vou comprar. Pode comprar que não tem erro. E 2 semanas depois a empresa faliu. E eu perdi metade do que eu tinha guardado durante 1 ano de estágio. E aí fui questioná-lo, né? Falei, poxa, e aí, o que eu faço agora? Ele vai lá na custódia, pede a cautela, que é um papel bonito com o nome da empresa, dizendo quantas ações você tem, né? Faz um quadro e coloca na tua parede. Essa foi a tua primeira aula. Então, para você ver o que é renda variável, mercado de risco, oscila mesmo. Será que você suporta isso antes de definir, né, que, quero operar bolsa, ouvi dizer que dá muito dinheiro e tal? Não é bem assim. Não é da forma que quando você está assistindo um vídeo no YouTube, vem uma propaganda, interrompe e fala, quer ficar rico?
né? Outro dia até uma menina falou isso, interessante, alguns meses atrás. Olha, eu coloquei 1.000 e poucos, acho que 1.400, 1.700 reais. Ah, no final de 2 anos eu tinha 1 milhão. Tudo história. Isso não vai acontecer. Esquece. Aí depois até se retratou, né? E a empresa sofreu lá uma multa do Procon, parece que está recorrendo, mas a multa foi alta, em torno de 9 milhões de reais. Então, muito cuidado na hora de investir, né? Segurança é onde você vai alocar seus recursos, né? Se é na rede bancária ou não, se você vai pegar esse dinheiro e vai construir kitnets para alugar, vai comprar carros para vender, dependendo do que você vai fazer, qual é a segurança, qual é a garantia que você tem desse retorno? Porque isso é uma relação, né? Investimento-retorno, né? Montante, prazo, resgate, você precisa saber, né? Quem é que garante esse resgate, em quanto tempo? E a velocidade que você transforma o investimento em dinheiro líquido novamente, nós chamamos de liquidez. Tá? Então, você precisa definir esses 3 itens, que eu chamo de tripé: rentabilidade, segurança e liquidez. Liquidez é a velocidade que você resgata esse investimento, transformando em dinheiro novamente, líquido, né, em mãos, em conta corrente, que você possa usar a qualquer momento. O que a gente precisa definir? O prazo e a necessidade, o tempo do investimento também. Se o cliente diz que, olha, eu tenho aqui uma reserva de 100 mil reais, mas eu vou precisar desse dinheiro daqui a 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? E você analisa o perfil de risco que essa pessoa está disposta a correr e avalia se ele é conservador, moderado ou arrojado, né? Mas se ele vai precisar desse dinheiro daqui a algum tempo, num curto espaço de tempo, que a gente define até 3 meses, de médio em 6 meses e de longo prazo em 2 anos, o mercado trabalha assim, 2 anos ou mais, tá? De longo prazo. Então, no caso desse cliente, com 3 meses, a gente iria para a renda fixa. Entendeu? Em cima disso, existem outras opções, outros produtos de mercado que a gente chama de produtos de prateleira bancária, que são fundos que já estão ali prontos para você investir. Então, no caso, definir o perfil do cliente. No caso, é você ou o seu cliente, se você está se transformando num assessor de investimentos, né? Diria assim, né? Ou um consultor, se preferir melhor, né? Precisou do dinheiro no curto e médio prazo? Então você vai alocar todo ou grande parte dele em renda fixa, né? O que seria renda fixa? Fundos de investimentos que na rede bancária já tem uma gama grande deles. Tem alguns baseados em CDB, outros em CDI. CDI é baseado mais na taxa Selic do governo, né? Que é uma taxa de juros que corresponde à troca entre o sistema bancário. Dependendo do volume que você tem financeiro para aplicar, você pode até conseguir 100% da taxa Selic, que atualmente está em 3% ao ano. Mas o Banco Central, na última reunião do Copom, Conselho de Política Monetária, né, da equipe econômica, definiu um viés de baixa, né, com todos especulando que na próxima reunião caia para 2,25% ou até 2% ao ano. Então, assim, nós estamos gerando em torno de quê? Se a inflação pode chegar a 3% e a rentabilidade ao ano, e a rentabilidade vai ficar em torno de 2,5%, 2,25%, então se você deixar o dinheiro aplicado, ele vai render menos do que a inflação. Será que é interessante deixar ali ou tentar rentabilizá-lo, né? De que forma? Adquirindo algum bem que você já pretendia, abrindo um negócio, fazendo um investimento mais rentável do que esses serviços
que estão apresentados ali nos produtos de prateleira bancária. Existem os fundos pré e pós-fixado. Quando os juros estão em queda, o interessante é você, no caso de definir por fundos, né, de renda fixa, você definir um fundo pré-fixado, porque ela tende a cair. No caso das taxas de juros estarem em alta, né, o oposto do que está acontecendo agora, o ideal é que você invista num fundo pós-fixado, porque lá no final você vai receber a rentabilidade do final dele, já tratado o período no início da negociação. Tá? A opção também é muito boa, mas para títulos de longo prazo, para investimentos de um tempo maior, né, superiores a 2 anos, é o Tesouro Direto, que é um papel do governo, né, garantido pelo governo federal. É um papel que você vai resgatar daqui a 4, 5 anos. Ele tem uma rentabilidade muito superior ao que a taxa Selic do momento. Mas você precisa de prazo, né? E se você tiver que resgatar esse título no decorrer do curso desse período, você perde boa parte do investimento. Tá bom? O Tesouro Direto está sendo em voga no momento, bastante procurado, mas assim, para te dar uma ideia agora de rentabilidade, se nós estamos falando em 3%, estaríamos tratando de um fundo que vai vencer daqui a 5 anos em torno de 7, 7,5% ao ano. Tá? Seria bom? Sim, mas depende da tua necessidade do capital. Então não valeria a pena alocar tudo, né? O ideal de uma carteira é que uma parte dela seja para uma reserva imediata, caso você precise no momento, a outra a médio prazo, e se o volume for grande, maior, nós podemos partir uma parte dele investir no mercado de renda variável, ou se o perfil do cliente for conservador, no Tesouro Direto, longo prazo. Tá bom? Caderneta de poupança. A caderneta de poupança, no momento, nós estamos no final de maio, tá, de 2020. Esse vídeo, como vai ficar no YouTube, isso vai avançar ao longo dos anos, então precisa de um referencial de tempo. Para quem assista daqui a algum tempo, as taxas também vão mudar. Uma caderneta de poupança hoje está rendendo menos de 0,3%, ou em torno disso. Tá? 0,28, eu acho que eu peguei, ao mês. E o problema da caderneta de poupança é que ela só rende no aniversário, que é aquele dia que faz um mês, que conta 30 dias, entendeu? Então, se você precisar resgatar a caderneta de poupança antes do prazo de aniversário dela, que passa a ser, se foi no dia 10, todo dia 10 ela vai render aquele dinheirinho ali, né? Muito pouco, não corrige nem a inflação, mas vai estar ali. De qualquer forma, se estava na gaveta, ali seria melhor, né? Mas como uma pessoa que está tentando aprender a se educar financeiramente, deixa um pouquinho de lado a caderneta, vamos para os fundos, né? Tem fundos de investimento que você pode investir R$200, R$500, e a partir do 30º dia, a rentabilidade passa a ser diária, você já risca dos teus problemas essa questão do aniversário da caderneta. Né? Vamos falar também de renda variável. Então, essa parte aqui são os mais conhecidos, tá? São os fundos de renda fixa, os papéis de renda fixa, né? Pré e pós-fixada, mais conhecidos no mercado. Se você for no seu banco e perguntar, vão te oferecer 30, né? 30 fundos de renda fixa, renda mista, renda variável, CDB, CDI, 100% da taxa Selic, mas isso tudo de acordo com o volume que você quer investir. Conforme você vai aumentando o volume, a tua taxa vai melhorando. Tá? Então, se você chegar com um investimento pequeno, em torno de R$1.000, talvez você consiga 80%, 85% da taxa Selic, que é 3% ao ano, entendeu? Então é bem pouco, né? Você vai estar gerando em torno de 0,3%, né? E disso vai ter que se calcular depois, no final de tudo,
um imposto de renda, que deve gerar em torno de 15% da rentabilidade também, dependendo do período que seu valor fica alocado. Espero estar sendo claro em relação a isso. Então vamos para a renda variável, que estou sendo muito mais questionado em relação a isso. Então guardei a maior parte do tempo, né, desse vídeo para isso. Renda variável, você pode investir se você não tiver tempo para estudar, né, o mercado de ações, bolsa de valores e tudo, você pode investir em fundos, que já tem administradores de fundos que fazem isso para você. Aí você tem que tomar cuidado com a taxa de administração desses fundos. Em alguns casos chega a 2%. Né? Se o investimento for bem feito, ótimo. Mas em caso contrário, pode dar ruim para você. Você entra para ganhar e acaba perdendo. Mas são fundos de renda variável. Você não está livre do risco. Quando você investe em renda variável, você aceitou o risco. Você é tido como um moderado, se parte do investimento vai para a renda variável, ou arrojado. Se um volume maior, você aceita correr esse risco e tentar rentabilizar os seus investimentos de forma multiplicada em relação a isso. Não está livre de o investimento dar errado e causar algum prejuízo, diminuir o seu montante. Você nunca vai estar livre disso. Tá? Então vamos lá. Nós temos também os fundos mistos, que ele investe um pouco de papel do governo, um pouco em renda fixa, CDB, CDI, Tesouro Direto, e começa a mesclar aquilo ali. Aí pega um pouco de commodities, ações, se o dólar está em alta, ele pega um fundo cambial também, aceita correr algum risco daquele, mas esses fundos, eles são administrados, operados por profissionais de mercado. Então, eles analisam toda a tendência do mercado, quando uma pessoa se ausenta, a outra assume o papel. Então, como a maioria das ações, né, as grandes ações que compõem o Ibovespa, que é uma carteira das ações mais negociadas na Bolsa de Valores, que varia em torno de 60 ações, 64. Então, fazem uma média ponderada das oscilações, e isso chama-se índice Bovespa, ou a carteira das ações mais negociadas. Né? Calcular na mão é um pouco demorado, mas existe um programa que calcula. Então, quando você assiste o jornal e o cara diz, olha, a Bolsa hoje subiu 1%, é a média ponderada, volume vezes oscilação, vezes preço, das 60 ações, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, porque isso muda também, mais negociados na Bolsa de Valores. Mas ali vai ter ação que subiu 10%, vai ser ação que caiu 5%, então eles te dão uma média de tudo. Você pode investir também nesse próprio índice. Tem fundos que montam uma carteira do índice, do Ibovespa também. Então a oscilação que está sendo apresentada ali foi um investimento que esse fundo fez nessa mesma carteira de ações. E essa vai ser a sua oscilação. Né? Isso tem que se desconfiar muito da propaganda que é dita em relação a ações, porque pode acontecer de tudo. O mercado é muito sensível, o mercado de ações, o mercado acionário. Se eu começar a falar de bolsas para vocês, eu tenho 1000 histórias a respeito. Teve gente que ganhou muito, teve gente que perdeu tudo. Né? Tem a pessoa que tem um perfil comprador, tem o outro que tem um perfil vendedor. Né? Há pouco tempo agora, as ações estavam gerando em torno de 100 mil pontos, né, do Ibovespa, que isso é pontuado. Tá? E o que se dizia que logo iria 200 mil pontos, o índice Ibovespa. E estavam indicando compra, né, os consultores, ligados às corretoras, às empresas, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. E a operação de bolsa, você só realiza o lucro ou o prejuízo quando você liquida a operação. Enquanto isso, você está no risco, está dormindo e acordando no risco, o risco da oscilação. E o mercado é muito sensível. Né? Aí houve uma discussão lá, o Trump xingou lá o chinês, já dá um problema.
né? Ah, o petróleo caiu, interfere tudo. O petróleo subiu, para você ver, teve um dia que só no mesmo dia esteve as ações com oscilação negativa de 10% para a Bolsa, interrompe as negociações. Isso aconteceu 2 vezes só em um dia, né? E isso para por meia hora para todo mundo analisar, para depois retornar ao mercado. Olha o que é o risco, né? Então, de repente, um político, ou surge um boato, né? Os boatos são muito perigosos, né? Eu estava falando agora num vídeo anterior que os bancos operam alavancados. Então, assim, 20 para 1, 50 para 1, 100 para 1. Então, a cada R$100 de depósito, o banco opera alavancado. Então, começa a surgir um boato que um certo banco vai quebrar. As pessoas começam a retirar dinheiro dali para colocar no outro e ele realmente quebra, a não ser que o Banco Central intervenha ali e intermedie uma fusão, um socorro, para que isso não aconteça. Então, se esse boato chega no mercado, as ações desse banco caem, os clientes começam a resgatar e tem grande chance dele passar sérias dificuldades, inclusive vir a fechar. Voltando a falar de fundos de renda variável, então, tem os fundos imobiliários, que historicamente, aqui nos últimos 2 anos, têm apresentado um bom resultado, né? O risco até é menor. Tem gente até que classifica o fundo imobiliário como um fundo de renda fixa, que não são, né? Que você não tem como prever aquela rentabilidade. E de um momento para outro, aquilo pode mudar. Eu respeito, mas a minha maneira de classificar é como renda variável. E é bom, o ideal é que você faça uma carteira mista, dependendo do teu perfil, né? E dependendo do volume aplicado também. Fundos de ações é alguém que vai investir para você. Uma instituição financeira que cria um fundo de ações em cima de uma carteira, né? E você vai comprar cotas desse fundo. E como eu já havia falado, analisa a taxa de administração e o histórico do fundo. Quanto esse fundo rendeu no último mês, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses. Né? Analisa aquilo ali para ver o trabalho dos administradores. Existem fundos, na prática, o que a gente vê? Se o fundo ele está todo travado, ele é amarrado um pedaço com o papel do governo, a outro um pedaço com uma instituição bancária, uma taxa de renda fixa, e a outra um pouquinho de commodities, uma taxa cambial, um fundo imobiliário. Para essa questão dos fundos imobiliários, tem que ver o foco, né, que se são imóveis comerciais, residenciais, galpões, tem que ver aonde o fundo está investindo e aonde tem mercado para ele também. E esse histórico anterior, em todos os casos de fundos, você precisa solicitar essa rentabilidade para analisar. Às vezes até dividir entre 2 e 3 fundos, dependendo do montante do teu valor. Os fundos cambiais também, de acordo com a valorização ou desvalorização do real frente ao dólar, ou ao euro também, né? E a gente chega aqui na minha especialidade maior, que é a Bolsa de Valores, né? Desde garoto eu fui criado lá dentro, né? Então vamos lá. O mercado de Bolsa de Valores tem o mercado fracionário, que são menos de 100 ações, aí oscila muito, você precisa juntar e ir comprando aos poucos para depois vender no mercado à vista, lote padrão, múltiplo de 100 ações. Mas eu não indico você entrar nesse mercado. Isso já é um mercado de balcão, um mercado não muito regulamentado. Mas se você entra no mercado à vista, são ações à vista, você está comprando uma parte da empresa, um pedacinho da empresa, né? E como é que a empresa faz isso? A coisa começa a crescer, a empresa precisa se capitalizar, ela tem um plano de investimentos, então o que ela faz? Ela monta esse plano e apresenta a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A CVM analisa aquilo ali, vê o montante, as garantias, o crescimento, a perspectiva, o que vai ser feito com o valor arrecadado na venda das ações, no lançamento da Bolsa de Valores, e ela autoriza aquilo ali. Aí existe um leilão chamado IPO, né, onde são vendidas essas ações. E a empresa
capta dinheiro em forma de ações. Ela pode vender parte, 20, 30, 40, 50% das ações, normalmente não é mais de 50%, eles retêm o poder acionário, o direito de voto, e só que, no máximo a cada 2 anos, essa empresa tem que distribuir 25% dos lucros para os acionistas. Se ela não fizer isso, existem 2 tipos de ações, que são as preferenciais nominativas e as ordinárias nominativas. As ordinárias dão direito a voto, as preferenciais são os primeiros dividendos. Se ela não distribuir dividendos em 2 anos, essas preferenciais também passam a ter direito a voto. E chega um momento que se reúnem esses sócios, né, os acionistas podem até tirar o presidente da empresa, como já aconteceu, coisas grandes, empresas enormes aí, inclusive com Steve Jobs na Apple. Tá? Como pode, né, o dono da empresa ser retirado do conselho administrativo, da presidência da empresa e outras pessoas assumirem aquilo ali? Se juntar todo mundo contra ele, dependendo da quantidade de ações, acho que ele vai acabar perdendo. Mesmo que não queira sair do cargo. Tá? Dentro do mercado de ações, mercado acionário, mercado à vista, existem outras opções, outros mercados. Um deles, inclusive, é chamado de opções. Tá? Esse mercado de opções, a gente chama que é uma aposta que você faz. Você paga um prêmio, que é um valor muito menor, uma ação que está custando, por exemplo, né, R$30, né, e essa ação, se você comprar uma opção que determina que daqui a 2 meses, né, um prêmio, você vai pagar um prêmio pelo direito de compra dessa ação daqui a 2 meses por R$33. Então tem uma taxa de juros embutida. De repente você vai pagar R$1 para essa opção, só que ela é muito mais volátil do que a ação. Se a ação subir de 30 para 30,20, essa ação já sobe de 1 para 1,40, entendeu? Porque já sinalizou a alta. Em cima disso surgem diversos mercados ali. Porque sinalizou a alta de uma ação, ela já mexe no mercado futuro, naquele cálculo do Ibovespa. Falou, olha, a empresa tal já sinalizou uma alta e as pessoas já começam a comprar o índice por causa daquela ação. Então é um mercado muito volátil. Quando você via todo mundo gritando ali, eu sempre tenho que responder isso. Pô, mas as pessoas se entendiam ali? Eu era um desses que gritava lá embaixo. Se entendia sim, porque ali o entorno da Corbélia, onde você registrava o negócio, onde ali dentro ficavam os fiscais que registravam as operações. Ali em torno tinham espaços, área marcada, posto 1, posto 2, posto 3, na Bolsa do Rio de Janeiro e até posto 12, né? Em São Paulo tinha mais postos também. Então ali, ó, no posto 1, essas ações aqui, aí tinham 30, 40, 50 ações. No posto 2, essas empresas aqui. Então quando você queria fazer uma oferta de compra ou de venda de determinada ação, você tinha que ir até o posto onde ela era negociada e apregoar. Por exemplo, eu compro 1 milhão de vale a R$30. Se tinha alguém ali interessado em vender, falava, fechado, eu vendi para você 1 milhão a R$30. Preenchi o boleto, assinava, registra, uma cópia para cada um. Quando você subir para a corretora, você digita, liquida a operação 3 dias depois, que a gente chama de D+3. O mercado a termo, que é uma compra futura, você compra hoje para pagar daqui a 30 dias. Aí já é um mercado de taxa de juros, né? E expectativa, swaps, aí você compra uma ação, vende outra, consignado, e tem uma série de operações que surgem daí. Mas a coisa importante que você entenda é que no mercado de ações, tanto à vista como opção, como índice, existe uma coisa chamada taxa de corretagem. Então, quando te chamam para investir, né, ninguém te fala isso. Fala, olha, poxa, vem para cá que você vai ganhar dinheiro, nós rentabilizamos, teve uma ação que subiu 6.000% em um ano, isso é absurdo, entendeu? Acontece? Acontece. Mas se pegar quantas caíram nesse período, quem falou que a Bolsa de Valores ia de 100 mil para 200 mil pontos, errou redondamente, porque ela caiu para 63 mil pontos. Primeiro ela subiu de 100 mil pontos para 119 mil e depois caiu para 63 mil pontos. Caiu quase 50%. E para ela retomar
para os 119 mil pontos, ela vai ter que subir quase 100.000%. Que quando ela cai de 119 para 63, ela cai 48%. Agora, para subir, ela vai ter que subir 90%, 92%, 94%. Olha a dificuldade. Sendo que agora ela está girando entre 80 mil pontos, 84 mil pontos, dependendo do momento que você encontra. Quando eu digo pontos, né, 84 mil pontos, eu estou me referindo ao índice Bovespa. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? É o índice, a média variável das ações, da oscilação das ações mais negociadas nas bolsas de valores do Brasil. Tá? Lá fora também funciona da mesma forma. Se você me perguntar pelo Pregão Viva Voz, que teve uma pergunta hoje lá no YouTube para mim também, entrou até no WhatsApp depois. Então, assim, o Pregão Viva Voz não existe mais. Tá? Há mais de 10 anos, acabou isso. Hoje tudo é feito pelo computador, pela internet. Né? Acabou aquela motivação, aquela gritaria, aí não existe. Se você entrar ali, as margens são muito diferentes, são muito próximas, né, da oferta de compra com a oferta de venda. Você pode até operar da sua casa. Como é que você faz? Você se inscreve numa corretora de valores, abre um cadastro, faz um depósito e em cima daquele depósito você vai ter acesso a um home broker. Baixa o programa e você vai ter aquele limite para operar dentro dos valores negociados. Você pode comprar, essa ação fica em custódia e quando você definir que quer vender, você vende, se apurando o valor, dando lucro ou prejuízo, é depositado na sua conta nessa corretora. Mas fica atento às taxas de corretagem. Se você for operar muito pequeno, você pode pagar 2% do valor bruto movimentado de taxa de corretagem. A partir de R$ 1.514 movimentado, é 1,5%. Mas, no geral, acho que ninguém vai operar menos do que isso também, porque não vale a pena, né? A taxa de corretagem é 0,5%. Tem também um valor pequeno, chamado de emolumentos, que fica para as bolsas de valores, que varia de R$ 2,00, de 0 a 2,49, pode chegar a R$ 25,00. Chama de emolumentos por operação, tá? Por nota de corretagem naquele dia. Né? Você tem que entender também do IOF, quando você resgatar aquela operação, se gerar um lucro, né, você tem que pagar imposto sobre operações financeiras, isso é do governo, né? E uma taxa de custódia, né, que algumas corretoras, ou a maioria delas, cobram, que é o custo pelo carregamento para tomar conta da tua carteira de ações. Fica depositado na custódia e isso algumas corretoras aliviam, não cobram, mas a grande maioria cobra uma taxa de custódia, que é um valor que varia de corretora para corretora. Né? O imposto de renda você vai ter que declarar no final do período, né? Isso tem que ser recolhido também, no caso de lucro, vai variar ali entre 15% e 27%, né? Dependendo do montante e do período que você carregou a sua posição. Então, eu espero ter tirado aí algumas dúvidas em relação ao mercado bancário, né? Fica atento, quando você for fazer um investimento, a taxa de juros, tá? Que a taxa de juros, a taxa Selic é determinada pelo governo, mas é uma taxa referencial, né? Mas existe, até porque o público que está assistindo isso pode entender ou não de economia, de sistema bancário, existem dois tipos de taxa de juros, né? São juros simples e juros compostos. Né? O que é juros simples? Juros simples, você pega R$100, aplica a 1% ao mês por 6 meses. No final dos 6 meses vai ter R$106 mil. Ok? 1% ao mês por 6 meses, R$106 mil. Juros compostos não. No primeiro mês vai ter R$101 reais, né? No segundo mês já foi reinvestido R$101. Então, ao invés de 102, vai ter R$102 e alguns centavos. No terceiro mês, R$103 e mais um pouco. No quarto mês, R$104 e mais um pouco. No final de 6 meses, teria R$106 e um pouquinho mais. E quando a gente multiplica e cresce esse investimento, isso faz alguma diferença, ou muita diferença, dependendo do capital investido. Você tem uma ideia,
Albert Einstein disse que os juros compostos eram a 8ª maravilha do mundo, né? Quem tem dinheiro recebe, quem não tem paga. Eu sou o Celso Cunha, esse canal é o Saúde Financeira. Encontre a gente nas mídias sociais, façam suas perguntas, deixam lá, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Vamos falar de dinheiro? Se você gostou, dá um like aí, curte, se inscreve no canal, você vai estar ajudando a gente. A coisa crescendo, vai ter comentário todo dia, tá bom? Vamos falar de dinheiro.